Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um podcast da Sexta Cheia, um podcast de conversas ao natural e que sai de 15 em 15 dias, sempre às 8 da manhã. Hoje temos aqui um convidado connosco muito especial por várias razões e por ser líder de uma casa com uma história e vivências inacreditáveis e que vamos descobrir ao longo desta conversa. Olá, bom dia, Jorge. Olá, Ruben. Obrigado por teres aceito este meu convite. E vamos já começar com uma pergunta que para mim, e acho que muita gente tem sempre esta dúvida. Diz-me uma coisa, abacaxi na pizza, sim ou não? Bom, em Portugal sim. Se formos para o Brasil, não, se formos para a Itália, nem pensar, é um crime. Aliás, há várias histórias de insultos quando se compõe uma pizza com fruta, portanto, sim e não. Ou seja, depende dos gostos de cada um. A minha cesta não. Mas posso adiantar que a primeira pizza que eu comi na vida e que me convenceu foi a Dolce Vita que leva banana, portanto. É tudo tão relativo dos gostos. Tal e qual. É assim, da parte da minha cesta não entra a fruta, mas entram os legumes certamente, os pimentos, courgette, quer dizer, há pizza com courgette. Nós não temos, mas há. Mas há. Não me dês ideias. Já lá tenho. Tens lá tanta. Uma pessoa quando abre aquela carta da Pizza Hut, aquilo, uma pessoa perde-se naquilo. Aquilo não deveria ser, mas pronto, foi caminhando, foi andando e resultou no que é atualmente, porque a maior parte das pizzarias as pizzas são trancadas, não tem esta vertente de tira, põe e tira. Vocês costumam alterar a carta com frequência? Não, fica... não. Okay. Não, é muito difícil haver alterações. Já tem vindo a acrescentar-se ao longo do tempo mais produtos, que ela era muito reduzida no início, mas assim acrescentar grandes coisas não, tem sido muito consistente desde o início. Diz-me uma coisa, como começou a Pizzarte? Conta-me essa história que já leva quase 40 anos, não é? E que... Fazer 39 agora. 39. Queres que conte a história desde que eu era pequenino? Se calhar não, se calhar melhor é não. Da forma que tu achares que é o mais correto. Como é que eu vou começar a contar a história da Pizzarte? Houve um período em que eu tinha que levar rumo para a vida e eu e o meu irmão fomos tirar porque já tínhamos a experiência, tido umas experiências de verão a trabalhar neste ramo hoteleiro, em cafés, e pronto, e aí começou o bichinho. E depois quando tínhamos que decidir o que é que queríamos fazer, fomos para a escola hoteleira do Porto, neste caso no Núcleo de Vidago. E pronto, e começou aí, digamos que a nossa história, sim, sempre os dois juntos. Neste período, sim, a partir daí estivemos sempre juntos. Até lá houve momentos em que não, mas ele foi estar para o Porto, eu estava em Ovar, depois ele foi para a tropa, para a Marinha durante 2 anos e eu não fui, portanto houve ali, mas a partir do momento em que ele terminou o serviço militar e eu também, que eu fui, mas saí mais cedo, portanto acabámos por sair na mesma altura. Fomos para Vidago, tirámos o curso, depois fomos para o Porto, já com o curso terminado. Eu fui para a escola hoteleira, o meu irmão estava num restaurante na Foz, de um grupo que era um restaurante privado de uma empresa de construção. Na escola nós criamos amigos, naturalmente, não é? Conhecemos as pessoas que hoje fazem parte da nossa sociedade. Nós somos 3, e a Isabel, que nós tratamos por Lita,
estava numa pizzaria. E pronto, e depois nós estávamos no Porto e o meu pai, houve um dia qualquer que nos vê assim muito afastados e desafia-nos para abrir qualquer coisa em Aveiro. E nós estávamos no Porto e nós naquela altura que nós queríamos era bar. Queríamos bar, queríamos confusão. Que idade é que tinham nessa altura? Ora, nós tínhamos 23, 24, por aí. E então... isso é a idade da roda no ar. Roda no ar, era completamente roda no ar, era aquilo que nós queríamos na altura, pronto. Assim, sem pensar nas consequências futuras. Mas o meu pai, sabiamente, é assim, pai, eu posso investir em vocês, mas bar nem pensei nisso. Porquê? Porque o meu pai era comissário da polícia aqui em Aveiro. Okay. E portanto... já sabia também os filhos que tinha. Ele acha que também já sabia os filhos que tinha, naturalmente. E ele tendo a profissão que tinha, e olhando para alguns bares, poucos nessa altura que havia, mas percebia que se nós abríssemos um bar que lhe íamos trazer problemas para ele. E naturalmente para nós. Não é? Claro. Portanto, bar, nem pensem nisso. Se quiserem, eu aposto em vocês num restaurante. E pronto, e daí surgiu, como a Lita estava numa pizzaria. E já estava cá em Aveiro ou também no Porto? Não, no Porto. Estava numa pizzaria em Gaia. Ou seja, os três estavam no Porto. Os três estávamos no Porto. E o marido dela, que é o Vieira, que é o nosso sócio, estava Vila do Conde, estava em Vila do Conde, uma unidade hoteleira, que era cozinheiro. Eles são os dois cozinheiros e nós somos da parte de mesa bar. E como não havia nenhuma, aí já começou alguma parte de sorte nossa, que em vez de apostarmos num restaurante tradicional português, que já havia alguns, não é? Apostámos na diferenciação e abrimos uma coisa que não havia, um restaurante que não havia. Então decidimos ir para a pizzaria. Podíamos ter ido para um restaurante exatamente com a mesma sociedade, porque eles eram cozinheiros e, portanto, claro, serviu qualquer coisa. Decidimos que o melhor era ser uma pizzaria. E talvez foram os pioneiros na cidade com esse conceito. Sim. Eu acho que havia uma casa que servia pizzas, não era bem pizzaria, era aquelas tipo venezuelanas, que servia um bocado de tudo, serviam hambúrgueres e pizzas. Acho eu, já não tenho memória já são precisa, tantas histórias e tantos anos. Sim, mas eu devia-me lembrar deste período. Mas acho que já havia qualquer coisa disso, mas não era nada assim relevante. Não é relevante, é consistente de ser com um conceito só pizzaria. E pronto, e a partir daí abrimos, fomos à procura de espaço, encontramos. Pronto. Sempre foi ali. E sempre foi ali, exatamente. Isto nesta área da restauração, e agora queria saber, porque isto hoje em dia a restauração condiciona muito a vida de quem lá está, não é? Quer dizer, há muito espírito de sacrifício. Sentiste isso logo no início, ou hoje os tempos são outros e requer também mais tempo disponível para eu acho que estar... Eu acho que todos os ramos têm as suas dificuldades, e é verdade que a restauração exige um bocado mais pelo horário, pela disponibilidade horária, porque grande parte do horário é à noite, é os jantares, é horário repartido, mas eu acho que, se nós formos ver bem, todas as profissões têm o seu quê, da sua responsabilidade e das suas virtudes e mazelas, porque se é verdade que o restaurante exige, há outras profissões que exigem de igual forma, e eu costumo dizer assim,
querem profissões difíceis, vão para um hospital e vocês vão ver o que é uma profissão difícil. Não, sem dúvida, sem dúvida. E haverá outras, há muito melhores, com certeza, mas a hotelaria não é assim um bicho de 7 cabeças e tão difícil como as pessoas querem fazer parecer o que se fala, do senso comum, que é muito difícil. E depois a restauração tem uma vantagem em relação a outras, é que quem nos visita vem num momento de lazer, num momento de boa disposição, num momento de lazer, para brindar, conversas. Ninguém é muito residual as pessoas que aparecem e que vêm mal dispostas. Ou com pressa. Portanto aí é uma vantagem. Algumas vêm com pressa, mas está ali naquele momento. E vocês têm essa particularidade também, quer dizer, a vossa casa também proporciona um bom momento, quer dizer, é um local agradável, onde as pessoas estão confortáveis, conseguem estar a conversar. Portanto, um espaço amplo. Exatamente, portanto, as pessoas quando lá vão também é para conviverem umas com as outras e até verem amigos com e certeza. Até, não sei, mas deve acontecer. Daí que eu acho que esta versão de é muito difícil esta área, não acho assim tanto. Já achei mais, mas com o amadurecimento começo a olhar para outras profissões e acho que a nossa não é assim tão difícil, principalmente por esse aspecto que lidamos com muita gente num momento de prazer. De prazer. Achas que é mais difícil lidar com os recursos humanos ou com os clientes? Com recursos humanos. Os clientes é fácil. Os recursos humanos é um bocadinho mais difícil. E nesta área hoje a restauração passa por um momento difícil também de recursos humanos, não é? Quer dizer, tu sentes isso? Eu acho que é transversal a todas as áreas, não é só na nossa área que... E depois encontrar também bons colaboradores, não é? Mas aí a Pizarro tem mais uma vantagem que é lida com gente mais nova. Eu vejo uma equipa jovem. Que quem entra está ali num período e que nós raramente olhamos para as pessoas para estar, isto é para a vida. Portanto, salvo exceções que as temos, que estão lá há muitos anos, mas a grande maioria é por um período de tempo em que as pessoas... estão na universidade, estão ali numa pausa, que estão ali um bocadinho e depois vão para o outro e entra outro. Mas daí também a vossa forma estratégica também de a formação para os colaboradores é sempre igual, porque assim, se a carta também mantém, acaba por facilitar ali um bocadinho esse processo de aprendizagem por quem aparece ali de paraquedas. Eles passam a informação uns aos outros. Eu noto também essa interajuda entre... E depois aquilo não é complicado, é uma carta fixa, as variáveis ali são poucas e eles rapidamente... Mas eu acho que tem muito mais influência o ambiente de trabalho que as pessoas criam do que propriamente aquilo que tem de aprendizagem. A aprendizagem do restaurante a cozinha é mais difícil, porque requer confecção do processo todo, desde que é começada a confecção da pizza ou da massa até chegar à mesa ao cliente. A parte mais complicada e complexa é da cozinha. É a cozinha. Tem uma série de produtos que têm que ser tratados, armazenados. Assim, há um processo que é rigoroso, porque tem que ser. E já muitos colaboradores passaram pela Pizarte. Sei lá quantos. Boa deles. Muitos. E como é que se consegue manter aqueles que ainda estão ali e tantos anos já têm da casa? É que hoje as pessoas também estão... Com condições, com carinho, com uma cultura de casa que eles gostam, que absorvem, que... E vestem a camisola. Se vestem a camisola, eu não vejo ali ninguém que esteja insatisfeito
E quando estão, saem. Claro, e tem-se a conversa e tenta-se às vezes chegar a bom porto, mas às vezes não é possível, porque há objetivos diferentes. Acho que nunca me chateei com ninguém que tenha saído ali. Não, e sou amigo deles. Isso é muito bom de ver. Portanto, sim. Isso é uma satisfação para quem está claro. Na minha posição. Isso reflete-se no atendimento. E isso reflete-se naturalmente no atendimento. E o cliente, por vezes, cada vez mais está atento a esses pequenos pormenores também. Eu julgo que sim. Todos nós... eu tenho um restaurante, mas sou frequentador dos restaurantes, não é? Todos nós gostamos de ser bem atendidos. Portanto, isso é transversal a nós todos. Quer dizer, eu tenho um restaurante, mas... Quem trabalha com o consumidor final, não é? Sim, exatamente. Bem dizer. Sim, tu também tens clientes, não é? Sim, sem dúvida. Isso não Qual é o objetivo principal nossa? É que o cliente saia satisfeito. Exatamente. E que volte. Sim, e que volte. Mas para isso também é preciso, no nosso caso, que temos uma equipa grande, criar condições para as pessoas se sentirem confortáveis e fazerem um bom atendimento. Sim, sem dúvida. É óbvio, não é? Nesta questão do voltar, é curioso, porque a Pisarte, a nível de clientes, quer dizer, já passaram ali gerações e gerações de famílias. Como é que isso se cria? Como é que acontece naturalmente? Vai-se criando espaços para um espaço mais agradável e que seja acolhedor tanto para as gerações mais jovens e das crianças, e depois também que seja de igual forma para os adultos. Como é que se faz isso, Jorge? É que a Pisarte é um caso de estudo nessa questão de gerações. Boa questão. Eu acho que tem que haver ali algum fator, ou vários fatores. Eu, assim, pegar num ponto e assim, é isto que faz com que isto aconteça. Não tenho essa resposta porque não sei. Isto foi-se criando, mas eu acho que há ali assim, todo o ambiente. E até porque é um tipo de culinária que não é tanto, que é uma pizzaria, não é? Sim. Mas é o espaço e é assim, foi inicialmente havia muita atividade que prendeu uma geração alternativa, se assim se quiser chamar, mas que depois foi-se cultivando e começou a fazer parte da cultura da Pisarte, que fixou muita gente e daí começou a crescer. Portanto, e as pessoas gostam de frequentar espaços que tenham um movimento, que sejam amplos. E depois também é a oferta que vocês dão, não é? Quer dizer, vocês estão ali com cozinha aberta até que horas? Meia-noite? Sim, isso também é um fator que... Coloca as pessoas completamente à vontade, não é? Sim. Mas quando se vê famílias vão comer ser, fora de horas em restaurantes ditos tradicionais, isso não é possível. Não aconteceria assim. A nossa cozinha está sempre aberta, desde meio-dia até 1 da manhã, meia-noite e meia, não fecho. É uma coisa pode ser um fator, e é com certeza um fator. Haverá mais, mas... Uma casa com 39 anos que vai fazer este ano, portanto, tem que haver ali qualquer coisa. Mas já vamos, falando em gerações, já que estás a falar em gerações, já vamos para aí na terceira geração, sim. Quer dizer, já vão lá os netos? Já lá vão os avós com netos que chegaram lá e eram os filhos dos miuditos. Sim, conheço. Malta que era miudinha, andava lá a brincar com legos, até agora já são pais. E depois vocês também têm uma proximidade também com o xadrez, não é? Sim, xadrez é uma história engraçada porque vem assim, não veio exatamente no início, foi 1 ano e meio depois que apareceu com o nosso decorador atual, que não foi o primeiro decorador da Pisarte, mas que passou a ser cliente porque é um artista, porque é um
é uma pessoa com uma criatividade fantástica, e que gostou do espaço e foi para lá, era novinho também, foi para lá, era frequentador da Pisarte. A Pisarte inicialmente era muito despida, digamos, era uma coisa muito básica. Praticamente mas isso ainda é mais curioso. Como é que então uma casa tão básica, sem decoração, sem apontamento, se calhar eu não sou desse não, apontamentos tempo. tinha, mas quer dizer, tinha porque destacou-se logo pela forma irreverente com que nasceu. Tinha elementos decorativos, não eram elementos, eram básicos, mas eram diferenciadores do que existia na altura. Portanto, era uma coisa diferente, completamente diferente. Foi um decorador que na nossa permanência no Porto conhecemos, um decorador que estava no início da atividade dele e que hoje é um craque do caraças da decoração em Portugal, e que fez toda a diferença. E depois, como era um espaço amplo e Aveiro também estava muito carente deste tipo de espaços, caiu-nos lá tudo em massa. E temos o bar, mas não tínhamos. E o Pedro Andrade, que é o nosso atual decorador, desde há 38 anos, quisemos fazer o espaço ao lado do bar, e foi aí que ele pegou na decoração até hoje, e foi por sugestão dele que apareceu o xadrez. E o xadrez passou a ser um elemento decorativo fortíssimo. Que era pouquíssimo usual. Qual era a casa que tinha um tabuleiro gigante de xadrez? Coisa não existia, né? Mas hoje até foi mais um fazem lá torneios. Sim, fazemos torneios. Temos torneios em parceria com o Beira-Mar? Com o Beira-Mar, com a secção de xadrez de Beira-Mar. Temos torneios de xadrez com uma equipa fantástica. Eles são deliciosos e são dedicadíssimos à causa. São pessoas muito, muito interessantes. O xadrez então, jogo... 2 em 2 meses temos um torneio de xadrez às quintas-feiras, com um modelo muito engraçado, porque envolve a sala toda. Ou seja, não temos uma sala com tabuleiros, mesas e tabuleiros de xadrez. Os tabuleiros de xadrez são espalhados pela sala toda, e então há ali aquela simbiose de gente a jogar e gente a comer. E os que estão a comer estão a assistir ao jogo, e quem está a jogar está completamente absorvido no jogo e esquece totalmente o ambiente que o rodeia. É muito giro, muito engraçado. Por acaso é curioso. E depois temos um também de Natal, para ir já para os miúdos, mas isso é tudo organizado pela secção de xadrez do Beira-Mar. Do Beira-Mar, eles é que organizam. Sim. E vocês disponibilizam o espaço, porque também já é como tradição. E já tem tradição, claro que sim. E eles têm todas as condições ali para... Aliás, eles dão, em vez de mandarem os miúdos, eles dão aulas de xadrez. Em vez de mandarem os miúdos para o estádio, às quartas e quintas tem ali o espaço onde eles... Para eles. Se calhar para os pais até é melhor, fica mais perto, claro, não sei, digo eu. Sim. Jorge, qual foi a fase mais difícil que vocês ultrapassaram? Eu penso que a resposta seja óbvia, mas quero ouvir também. A mais difícil. Eu não me recordo assim de nenhuma fase da Pisarte em que tivesse assim arrasca assim, isto se calhar vai correr mal. É assim, não me recordo. Eu falo isto só pela questão que ultrapassámos o Covid. O Covid. Eu já lá ia chegar. Pois. Tirando o Covid, não me recordo de nenhuma fase em que tivesse dúvidas, que nos assaltasse a dúvida de isto se calhar não vai. Portanto, sempre foi. É um conforto. Uma casa a trabalhar e nunca ter essas dúvidas. Completamente. Não é? Agora, obviamente que o Covid mexeu com toda a gente. Mexeu com toda a gente, mas houve ajudas que foram cruciais.
Mas não sem dúvida nenhuma. Ou foi? Para nós foi, sabes que apesar de como tem o takeaway, e o takeaway trabalha muito bem, e as pessoas também por solidariedade, creio eu, e muitas com certeza que seria isso, aderiram ao takeaway. Portanto, nós trabalhámos imenso takeaway, imenso. Depois dividimos a equipa, metade dos elementos da cozinha com metade dos elementos de mesa, semana a semana. Os de cozinha trabalhavam na confecção e tinham muito que fazer, para metade da equipa tinha muito que fazer, e os de mesa atendíamos telefonemas e fazíamos, e nós próprios fazíamos entregas. Despachávamos e fazíamos entregas também. Aí também faziam as entregas? Também fazíamos entregas. Quer dizer, a maior parte as pessoas iam lá buscar. Pois. Também era uma forma até também... Sim, de sair de casa. Que foram tempos... E pronto, foi um período que eu guardo que não tem sido assim tão negativo, porque nos mostrou também a outra parte, principalmente da solidariedade das pessoas para com as casas. Não foi só com a Pizarro, foi com... Sim, mas eu penso que nós estamos inseridos numa comunidade também que está muito atenta, e acho que somos uma comunidade, a Aveiro é uma comunidade que, quando estamos a passar por momentos menos bons, que se une e ajuda mais, e tem isso sempre em consideração. Estou convencido disso. E naquele período isso foi demonstrativo, que as pessoas são sensíveis a estes casos anormais que aparecem. Não é? Esperemos não passar. Agora temos destes vendavais da tempestade, sim. Da tempestade, e nota-se que as pessoas há ali uma entreajuda muito grande, e pronto, e é reflexo em tempos difíceis as pessoas dão as mãos e ajudam. Sem dúvida. Diz-me uma coisa, nunca pensaram em fazer uma Pizarte noutro sítio, sem ser Aveiro? Pensámos e tentámos. Tivemos uma no Algarve, fomos abrir uma no Algarve com um colega meu de longa data que estava lá a fazer vida, foi para lá, e ele fez-nos esse desafio e nós fomos lá, e ele era o nosso ponta de lança lá. Só que infelizmente o rapaz, esse meu amigo, adoeceu, depois faleceu, e pronto, e desistimos. Mas tivemos algumas abordagens para abrir noutros sítios, mas nunca se concretizou, tirando uma do centro comercial de Fórum em Coimbra, numa experiência de centros comerciais, e correu ligeiramente bem, e terminou com o Covid. Pois. Portanto, nós estávamos lá, depois no Covid era tudo muito novo para toda a gente, o próprio centro comercial também não sabia como é que havia de lidar com aquilo, tínhamos que pagar rendas, estávamos no fim do contrato, e assim, olha, acabou aqui a experiência. E pronto. E agora, se me queres perguntar se ainda está nos horizontes, não. Para mim já não. Pelo cansaço, ou porque já não perdeu-se essa ambição por estas experiências que ficaram assim um pouco agridoce? Já lá vão muitos anos. Assim, vou deixar para quem para quem der seguimento a isto, que tenha essa força interior para fazer novas. Vocês pensam também, conforme vocês têm os clientes, também passar de geração em geração o negócio? Infelizmente não há filho nenhum que queira seguir com a Pizarte.
Eu acho mal, mas pronto. Mas será que por ver o sacrifício que sempre vocês também fizeram e que... Eu acho que não. Querem outra vida. Querem, pronto. Será que esta geração mais jovem agora quer menos preocupações, menos responsabilidades? Não sei, porque é assim, isto de ter também negócio, não se tem nem mais nem menos a responsabilidade como trabalhar para outros, não é? Quer dizer, eu costumo dizer os nossos amigos falam com os nossos filhos e dizem que são uns totós. Que, assim, vocês estão a desperdiçar uma oportunidade incrível, porque não é começar algo novo, é uma casa que já está. É dar continuidade. Mas pronto, querem ir. Eu costumo dizer uma frase que é: se nós não aproveitarmos o nosso talento, alguém vai aproveitar. E eu acho que às vezes as pessoas, ou é por realmente, nem todos temos a mesma ambição e não somos todos iguais e pensamos sempre de maneira diferente, mas essa questão deixa-te aborrecido por... Claro que eu gostava que houvesse alguém que desse continuidade, não é? Assim, quem é que não gostava? Qual de nós é que não gostava que um dos nossos desse continuidade? Mas isso não está a suceder. Pode ser que ainda vou aguentar mais uns anos, claro. Espero eu. E pode ser que a coisa corra de forma que alguém se arrependa assim, se calhar o melhor é ir para ali. Não sei, mas também deve ser. Ainda tenho muitos anos pela frente ali, caramba. Eu? Muito. És um jovem, cara. Jovem. Diz-me uma coisa, neste percurso todo de quase 39 anos, o que é que, ou qual é o maior ensinamento que a Pizarte tem dado? A ti, e se quiseres falar também pelos teus sócios, que ensinamento e que aprendizagem têm tirado desta viagem e arrisco-me a dizer bonita, que é a história da Pizarte? Eu acho que na minha perspectiva e pessoalmente que com trabalho, dedicação, responsabilidade, tudo se consegue. E a Pizarte, eu olho para a Pizarte e acho que nós, a sorte pode dar muito trabalho, mas nós tivemos sorte. Tivemos sorte no período em que abrimos, no ano em que abrimos. Tivemos sorte nas pessoas que nos rodearam, nomeadamente os decoradores, os responsáveis da imagem, que também foi muito importante. Tivemos sorte na cidade onde devíamos calhar, podíamos ter ido calhar a outra. É verdade que não é só sorte, também tem que haver trabalho e dedicação, como eu tinha referido, mas é aqui um conjunto de fatores que originou isto, mas também há sorte nisto. Sim. Assim, bastava um pormenor não ter corrido bem, ou não ter sido feito da forma como foi. Não era a mesma coisa. Assim, se não fôssemos nós, seriam outros. Se calhar a coisa era diferente. As pessoas são diferentes. Sim, mas é assim, eu também, e estamos a falar há 39 anos atrás, se calhar, não sei, mas na altura não se fazia como hoje se tem tanta atenção a um plano de negócios, quer dizer... pois não. Entendes? Eu acho que quando as coisas são feitas com amor e com vontade, sim, eu acho que as coisas também têm muito mais probabilidade de dar certo, não é? Sim, agora, quando as coisas também são para ser feitas às 3 pancadas, sim, e sem cabeça, tronco e membros, quer dizer... Foi muito genuíno na altura. Exatamente. Não houve um programa e uma coisa delineada, foi acontecendo. Portanto, assim, aconteceu porque são aquelas pessoas que fizeram acontecer
e para além do fator sorte como eu referi, pronto, tem a ver com as pessoas, com a forma de estar das pessoas, com a educação das pessoas, mas tivemos também a sorte de ter uma sociedade que nunca nos demos mal. Isso é muito bom. É fundamental. É fundamental. E hoje Ou em seja, dia... tivemos a remar todos para o mesmo lado. Sempre. Portanto, há sociedades que não resultam porque começa a haver desavenças e uns vão... Mas aí também tem que haver muita transparência entre vocês os três, claro, não é? Quer dizer, e uma união... Há confiança absoluta. Confiança. É a palavra-chave. Eu acho que sim, a confiança absoluta em todos nós. Até porque agora estava-me aqui a lembrar, vocês também... agora é Madrigal, não é? Mas sim, antigamente sim. Era o Centenário. Queres contar um bocadinho também da história do Centenário? Uma casa... Nós ficamos com o Centenário porque nos foi proposto. Porque aquilo começou inicialmente com um conceito, sim, e agora alteramos. Nós ficamos com o Centenário porque era uma casa que estava em decréscimo. Portanto, estava a começar a ficar desatualizada e foi muito difícil. E aquilo andou a sobreviver até ao momento em que decidimos, não, isto tem que virar a página, vira de conceito, aproximamos o conceito da Pisarte, não como pizzaria, mas como restaurante italiano. E a partir dali começou a funcionar muito porque eu lembro-me, e pronto, sou ali quase vizinho, não é? Dessa casa. Antigamente o Centenário também era muito conhecido pela sopa de peixe. Sim. Exatamente. Eu vou ouvindo histórias, não sou dessa geração. É uma das coisas que também me custa. É que esse virar de página... Acredito que seja muito difícil de tomar essa decisão, porque é um encerramento de uma história, é um encerramento de um ciclo enormíssimo, sim, e com tanto para contar. Não é assim, nós já andávamos a pensar nisso há muito tempo, mas faltava aquele passo, faltava a coragem, faltava dar esse passo, precisamente porque era difícil abandonar o que estava e virar a página. Mas sentiste que é aí que nós temos que colocar o coração de lado e pensar e sermos racionais e pensar mesmo com a cabeça? Claro. E temos de ter a cabeça fria. Se o que está não está a resultar, nós temos que tomar uma posição, temos que tomar atitudes, deixar fazer de conta que o problema não existe. É só estar a adiar, empurrar com a barriga para a frente. Portanto, demorou por todas as razões do nome, da história, mas tinha que ser feito. E ainda bem que o fizemos, ainda hoje, acredito. Há ali essa parte da sopa do mar que tu acabaste de referir, aqui sinto uma certa nostalgia porque era excelente, era deliciosa e fazia parte da história da casa, e podíamos ter mantido essa sopa, porque encaixava perfeitamente no restaurante atual. Mas o meu irmão, que é quem lá está a gerir aquilo, o Madrigal, achou que não, que era virar de página, ponto final. Mas a sopa do mar... Quem sabe, sopa do mar, quem sabe. Quem sabe. Fica no ar. De vez em quando ainda temos umas abordagens a relembrar e a não deixar cair. Vocês têm lá do género de um menu executivo ou algo assim parecido, não é? Ou uma diária? Não, é a diária, sim. É uma diárias... Tirando... Porque é um restaurante, não é? Não é uma pizzaria. Não é uma pizzaria clássica, é um restaurante. O restaurante italiano mas tem peixes, carnes e tem o menu diário, carne e peixe. Que é coisa que a Pisarte nunca teve, e também como não sentimos necessidade. Claro. E agora tem aquela possibilidade de ir jogando ali daquele lado no Madrigal com essa questão. Mas sentes que talvez seja talvez um dos maiores marcos como sociedade
essa viragem, esse encerramento de ciclo do centenário? Centenário, claro que sinto. Há mais algum que queiras partilhar? Não, eu acho que só assim. Não, assim, marco mesmo, só se for o alargamento da Pisarte que veio a dar ainda mais força à marca, por conseguir absorvermos mais pessoas e termos aquela sala lateral que nos permite fazer ali umas apresentações, workshops. Portanto, só isso. Só isso. Há pouco estávamos a falar da dificuldade que foi o Covid para muitos, não é? Mas que na Pisarte contou com os seus clientes que tiveram sempre ali, lado a lado, nesse momento. E eu quero também agora puxar esse lado da Pisarte, porque se isso acontece, há sempre também muitos motivos, não é? Mas pode haver um que também seja fundamental. É que a Pisarte parece-me a mim que também não fecha portas quando é para ajudar. Portanto, também costuma estar lado a lado com parceiros de associações, clubes, atividades que são feitas. Eu acho que as marcas, as empresas devem reservar um bocadinho para fazer parte, para se integrar na sociedade, para fazer parte da sociedade, e aí nós fazemos dessa forma, ajudando os clubes e sermos parte da sociedade, e gostamos desse papel. Mas no Covid, a própria Pisarte ia buscar alimentação fora para consumo interno, para também ajudar outros no processo, mesmo ramo, de sobrevivência. Exatamente, e na mesma área da restauração que vós. Mas neste aspecto que estavas a falar, a Pisarte, e tenho imenso orgulho nisto, que é ajudamos os clubes que servem a comunidade, e poucos restarão aqueles que nós não ajudamos, e com muito gosto. E não é só os clubes, há o Gretua, a universidade, sim. Uma série de instituições que nós apoiamos com todo o gosto, com todo o prazer. Dá-me imenso gozo fazer parte deste processo. Sem dúvida, eu acho que isso é o complemento para ter também a casa que a Pisarte até hoje. Sim, não é? sim, Quer dizer, sim, não pode haver também sucesso se nós não nos entregarmos também à comunidade, não é? Nem que seja um bocadinho. Mas eu vejo muitas vezes a Pisarte sempre presente em inúmeras... Não há sucesso sem excesso, e nós somos por excesso. Jorge, antes de terminar, tenho que fazer a pergunta: o que é que não pode faltar na cesta da Pisarte? O que é que não na sexta da Pisarte? Também, tanto faz, tanto sexta como sexta. Na sexta, então nós farinha tem que ser. Isso é o ingrediente principal. O queijo também. Mas depois, na tua área vem o tomate, e estou a ver aqui uma cesta cheia, e que acho que temos lá isto tudo, menos uma mão, mas do resto temos lá isto tudo. Sim, mas este tipo de produtos faz parte dos ingredientes que a Pisarte serve, e temos que ter, e de preferência frescos, e não é difícil de perceber que a Pisarte tem tudo isto e fresco, porque a rotatividade não deixa que hajam ali produtos que estejam há muito tempo guardados. Jorge, foi um gosto esta conversa contigo. Obrigado pela disponibilidade.
desejo ainda mais sucesso para a vossa casa ou as vossas casas, que têm duas, e vemo-nos por aí. Ok, obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam desse lado. Isto é mais um episódio da Sexta Cheia, e se gostam deste conteúdo, sigam-nos nas plataformas do YouTube e do Spotify, e até o próximo episódio.